Fala pessoal, Paladino aqui na área, a gente está juntos para mais um Fractal Revisa e dessa vez o nosso bate-papo é sobre vírus. Então nós estamos conversando sobre micro-organismos e dessa vez a gente está trocando aquela ideia sobre aqueles seres que ainda estão naquele ato, a gente não sabe definir se eles estão vivos ou se eles não estão vivos. Hoje o nosso bate-papo vai envolver discutir a nossa lista obrigatória, mas eu queria que você pensasse que com a cabeça focada nos vestibulares, no Enem, no futuro, né? Existe uma série de questões que a lista obrigatória não cobriu e que você eventualmente vai precisar ficar ligado. Aquelas questõezinhas a respeito de vírus são ou não são seres vivos. Lembra que essa questão não vai ser resolvida pela ciência porque eu tenho um problema teórico com a teoria celular. Então o que a gente usa na verdade são argumentos para defender que os vírus estão vivos ou argumentos para defender que os vírus não estão. Beleza, nossa lista obrigatória tem uma série de questões e se você der uma olhada nela com cuidado, você vai perceber que ao resolver ela, a gente já fez um roteiro para você dar uma olhada nas principais questões que são ligadas aos vírus. O que eu fiz? Olha a puxa vida colher de chá que eu deixei aqui, mano. Ela já está toda respondida aqui. Então você vai pegar sua lista, conferir com as respostas que estão aqui, somente as ideias, certo? Lógico que não vai ter como a gente responder as mesmas coisas. E a partir daí eu vou discutir cada um dos tópicos com vocês. Vou dar licença aqui rapidinho para você poder pausar o vídeo e conferir as suas respostas com as que eu coloquei aqui. Vai lá. E aí, acertou tudo? É lógico que você teve aula comigo, cara. Claro que você gabaritou a lista. A primeira pergunta nossa diz o seguinte: qual é a estrutura básica de um vírus? Lindões, lindonas. Os vírus são muito mais simples do que uma célula. E você não vai encontrar neles membrana, você não vai encontrar neles citoplasma, você não vai encontrar neles organelas, então a estrutura dele é bastante simples. Presta atenção, porque a lista pediu para você esquematizar e nomear as partes. Aqui eu fiz a parte do esquema, mas eu deixei a nomenclatura contigo. Então eu tenho em azul destacado aqui o capsídeo ou cápsula proteica. As extremidades aqui são os ganchos, que alguns livros eventualmente também chamam de pés, e aqui dentro eu tenho um genoma. Então, do ponto de vista estrutural, o vírus é basicamente isso, ele é um genoma protegido por uma cápsula de proteína. Primeira Thaís, né? Bora. Segunda diz o seguinte: quais tipos de genoma um vírus pode ter e exemplifique. Os vírus têm DNA ou RNA. Cuidado com isso. Existe uma quantidade muito grande de questões vestibulares que vão tentar confundir vocês, dizendo que os vírus têm as duas coisas. Células têm as duas coisas. Vírus tem ou um tipo de genoma ou outro. E quando ele pediu para exemplificar, eu quero que você passe os olhos rapidamente pela questão número 7. Quando eu exemplifiquei os 10 tipos de doenças virais, ou 10 tipos de doenças virais, eu já te dei a colher de chá. Tudo que você vai precisar fazer é conferir com a 7ª questão. Nossa terceira questão pede para a gente diferenciar ciclo lítico de lisogênico. E apesar dos nomes parecerem, existe uma diferençazinha entre os dois. É por isso que eu estou te pedindo para diferenciar, né? Então é o seguinte, no ciclo lítico, enquanto o vírus vai fazer todo o processo dele de replicação ao longo da célula, no final, na culminância desse processo, na conclusão desse processo, esse vírus vai provocar a quebra dessa célula, a ruptura dessa célula. Não é todo vírus que tem ciclo lítico. Alguns sim. Em especial os vírus que a gente chama de bacteriófagos. São vírus que parasitam especificamente bactérias. No ciclo lisogênico eu tenho uma característica específica. Vírus que fazem ciclo lisogênico, como acontece por exemplo com o HIV, ele junta o material genético dele ao material genético da célula e é isso que caracteriza o ciclo lisogênico. Alguns vírus lisogênicos eventualmente entram depois em ciclo lítico, então são capazes de fazer os dois. Mas falou em ciclo lítico, em algum momento essa célula vai se romper. Se falou em ciclo lisogênico, esse vírus vai entrar dentro do genoma da célula e fazer parte desse genoma. Firmou? Easy, né? Bora para a próxima. Evolutivamente falando, os vírus surgiram antes ou depois das células. E aí eu te pedi para poder explicar, aqui eu só coloquei depois. Porém, nós já sabemos que os vírus não apresentam metabolismo e os vírus também não são capazes de se reproduzir sozinhos. Para isso, eles precisam de uma célula hospedeira. Então, parceiro, parceira, se um vírus depende de uma célula para se reproduzir, como que ele pode ter surgido antes delas? Depois. Quinta questão diz o seguinte: como se classificam os vírus quanto à sua ecologia? Se eu estou pensando em ecologia, eu estou pensando em interação. Qual é a interação dos vírus com os outros organismos? E a partir disso a gente usa um termo específico. Nós dizemos que todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios.
intracelulares, porque eu estou pensando na ideia de que os vírus são parasitas do lado de dentro, internamente às células. Por que obrigatórios? Porque ele só vai manifestar características de seres vivos, como por exemplo o processo de reprodução, quando ele está dentro de uma célula. E por que parasita mesmo? Que é aí que você responde a questão mesmo. Eu te perguntei ecologia. Quando os vírus entram na célula e orientam a produção de novos vírus a partir da leitura do seu genoma, eles interrompem as atividades celulares e por isso eles provocam prejuízo para essa célula. E além disso, a gente vai lembrar que alguns vírus podem entrar em ciclo lítico. Se ele rompe a célula, ele está provocando um prejuízo para ela. Se você é um organismo unicelular e esse vírus fez um ciclo lítico, você morreu. A nossa quinta questão quer saber... A sexta questão nossa quer saber por quais maneiras uns vírus podem entrar dentro da célula, podem executar a penetração ou a adsorção numa célula. Nós conversamos sobre 3 mecanismos. Existem vírus que vem a cápsula dele, encosta na célula e ele vai jogar o genoma dele dentro da célula, mantendo a cápsula do lado de fora, beleza? Se isso acontecer, a gente fala que esse vírus fez uma injeção do genoma. Pensa na ideia de uma grande injeção zona, injetando um genoma dentro da célula. É uma metáfora boba, mas ela serve para você como atalho para lembrar desse termo. Fusão do envelope. Nós conversamos que existem vírus que, na estrutura, eles são envelopados. Vírus envelopados vão ter uma camada extra lipídica em volta da cápsula de proteína que ele herdou da célula hospedeira quando ele saiu. Vírus envelopados, quando eles entram em contato com a membrana da célula, a membrana da célula reconhece um envelope como uma parte dela. E aí existe uma fusão do envelope do vírus com a membrana celular, fazendo com que o vírus entre com cápsula e tudo para dentro da célula. E a última estratégia é a estratégia que nós escrevemos aqui como endocitose. A endocitose, você vai pensar nele como um processo de fagocitose. Então, aquelas situações em que uma célula tenta englobar uma partícula sólida. Quando os vírus são colocados para o lado de dentro das células através desse processo, nós chamamos esse método de entrada dentro da célula e por isso a sua questão fala de penetração ou adsorção como endocitose. Nossa 7ª questão pediu para a gente dar exemplos a respeito de doenças que são virais. Fica atento para isso, queridos. Existe uma quantidade relativamente grande de questões de vestibulares que pedem para que você marque a alternativa que contém somente doenças virais, somente doenças bacterianas. Então, diferenciar doenças virais e doenças bacterianas ao longo do nosso curso de microbiologia do 2º ano será importante. Eu citei algumas doenças, eu preenchi com 10 aqui e fiz questão de colocar algumas de DNA, outras de RNA cadeia positiva e outras de RNA cadeia negativa e também o único exemplozinho de retrovírus que é relevante para você nos vestibulares, exatamente para poder diferenciá-los. Você vai usar essas informações em laranja aqui, tanto na questão número 2, quanto você pode usar essas informações em laranja aqui nas questões 10, 11, 12 e 13. Colher de chá, hein? Paladinho tá demais hoje. A nossa próxima questão, que é a 8ª, pede para a gente diferenciar vacina, soro e amamentação do ponto de vista imunológico. Recordando, defesas ou sistema ou imunização passiva e ativa está relacionado com a ideia do seguinte: imunização passiva, quando você recebe os anticorpos prontos. Imunização ativa, quando o processo de imunização induzir seu organismo a produzir anticorpos. Vamos diferenciar eles aqui brevemente. Na imunização passiva, você recebe os anticorpos prontos. A vantagem é que a resposta é rápida. A desvantagem é que esses anticorpos vão durar pouco tempo e isso não desenvolve formação de células de memória. Então isso não vai produzir uma imunização permanente no seu corpo. Já a imunização ativa é aquele mecanismo de imunização que vai induzir o seu sistema imunológico a ele mesmo fabricar os anticorpos. A desvantagem é que ele é um processo um pouco mais lento, enquanto a vantagem está relacionada com a ideia de que esse processo vai levar à produção de anticorpos e, portanto, células de memória, fazendo com que seu organismo mantenha uma imunização um pouco mais permanente. Como a gente classificou isso, queridos? O processo de vacinação é um processo preventivo que vai induzir seu organismo a produzir anticorpos. Por isso ele é um processo artificial, ativo. Soro vai acontecer quando você entrar em contato com uma toxina, como acontece com a toxina do tétano, ou com a toxina do botulismo, ou com venenos de criaturas peçonhentas, como acontece com serpentes, aranhas, escorpiões. Não dá tempo de esperar seu organismo produzir anticorpos, porque o veneno ou a toxina provavelmente vai te levar a óbito antes que o seu corpo consiga reagir. Nessas condições, a gente produz o soro anteriormente
e mantém os anticorpos guardados, estocados. Na necessidade de você precisar, você recebe os anticorpos diretamente, por isso ela é artificial e passiva. Na amamentação, você também vai receber os anticorpos diretamente, e por isso nós chamamos ela de uma imunização, que ela é natural e passiva. Nossa nona questão pede para a gente criar um gráfico, identificando resposta imunológica primária e secundária, analisar ambas e estabelecer a relação que elas têm com a vacinação. Então vamos lá. Resposta imunitária, eu vou envolver o seguinte: a primeira vez ou as primeiras vezes que seu corpo entra em contato com um antígeno é uma substância que vai desencadear uma resposta do sistema imunológico. Pode ser um vírus, uma bactéria, mas pode ser uma substância, pode ser seu piercing. Beleza? A primeira vez que você entrar em contato com o seu sistema imunológico, esse antígeno vai desencadear uma resposta que ele é mais suave em relação ao número de anticorpos, mais branda, e vai levar mais tempo para essa resposta acontecer. A ideia é que, ao longo desse processo, a formação de células de memória fará com que, se você entrar em contato novamente com esse antígeno, a produção de anticorpos a partir do sistema imunológico ela é bem mais rápida e mais exagerada, produzindo uma quantidade muito maior de anticorpos. Nossa relação com a vacinação está ligado com a ideia de que a vacinação tenta simular um encontro primário. A vacinação tenta, através da inoculação de vírus atenuados, enfraquecidos ou até mortos mesmo dentro do nosso organismo, a gente vai simular a resposta imunitária primária, fazendo com que o seu sistema imunológico já reconheça aquele tipo de agente invasor e, na possibilidade de você ser atacado novamente por uma infecção mais séria, seu corpo desenvolva a resposta secundária. Top, né? As questões de 10 a 13 pedem para que a gente diferencie a produção de proteínas em diferentes tipos de vírus. Vírus de DNA, vírus de RNA cadeia positiva, negativa e os retrovírus. Nos vírus de DNA, o mecanismo de produção de proteínas é bem similar ao que acontece nas minhas células e nas suas. Lembrando que não é o vírus que vai fazer isso. O vírus não tem metabolismo, ele vai utilizar a maquinaria, as organelas e a energia celular para poder fazer esse processo. O vírus ele é o genoma, ele é basicamente um material genético revestido por uma cápsulazinha de proteína. Então, essa informação genética, quando entra dentro da célula, vai ser lida pela célula e o comando que ela dá é: sou lindo, me copia, certo? Vamos lá. Nos vírus de DNA, eu vou ter que produzir primeiro o RNA mensageiro para depois produzir proteínas. Nós já conversamos sobre isso com mais detalhes em sala, né? Esse primeiro processo aqui, ó, é a transcrição e aqui eu tenho a tradução. O vírus de RNA de cadeia negativa tem um processo de produção de proteínas muito parecido com os vírus de DNA. A diferença é que o genoma de um é de DNA e o genoma de outro é de RNA. Mas o vírus de RNA de cadeia negativa também vai ter que produzir o RNA mensageiro para depois produzir proteínas. Então eu também vou passar pela ideia de que eu vou ter transcrição e tradução. O vírus de RNA de cadeia positiva, o diferencial dele em relação aos outros dois genomas é que o genoma viral já é o RNA mensageiro. Isso faz com que ele pule a etapa de transcrição e possa, assim que entrar na célula, já fazer a tradução em proteínas. Então a infecção dele, tecnicamente, do ponto de vista comparativo biológico, poderia ser bem mais rápida. Os vírus conhecidos como vírus de transcriptase reversa ou retrovírus, do qual o único exemplo que é relevante para a gente no ensino médio é o HIV, é o vírus que provoca a AIDS, é um vírus que ele tem uma enzima específica que chama transcriptase reversa. Então olha só, a transcrição é o processo de produção de RNA a partir de DNA. Transcrição reversa é o oposto. Então esse vírus, o genoma dele entra na sua célula RNA, a partir da enzima transcriptase reversa é produzido DNA e só depois as enzimas são produzidas seguindo transcrição e tradução, certo? Pensou em transcriptase reversa, genoma do vírus é RNA e vai produzir DNA. Só a partir daí eu tenho toda a cadeia de eventos que vai levar à produção das proteínas. Nossa última questão, queridos, pede para que a gente identifique e fale a respeito das etapas da infecção viral, né? Eu vou pensar na ideia do seguinte: um vírus precisa entrar dentro da célula. Você pode usar o nome adsorção, você pode usar o nome penetração, estão todos similares, certo? Então ele precisa entrar dentro da célula. Desnudamento é o processo que vai levar ele sair da cápsula de proteína. Esse genoma, esse DNA ou esse RNA, só pode ser lido depois que o vírus sair daqui. Beleza. Biossíntese vai envolver
novas cópias do genoma viral, então a replicação do vírus, e envolve também a síntese de proteínas. Você vai lembrar que a síntese de proteínas, lindões, lindonas, vai ser tanto a produção da cápsula do vírus, quanto também possíveis enzimas que o vírus venha a produzir. Os vírus que têm ciclo lisogênico, para ele poder entrar no material genético, ele precisa cortar o material genético, então ele precisa de uma enzima para isso, e depois que ele se juntar ao material genético, ele precisa religar esse material genético novamente. Ele vai precisar de outro grupo de enzimas. Essas enzimas não são fabricadas por vírus, porque vírus não tem metabolismo. Quem é que vai produzir essas enzimas então? As células, enquanto tiver copiando o vírus e produzindo as suas proteínas. Então, na etapa de biossíntese, eu tenho a cópia tanto do material genético do vírus, quanto das proteínas que vão fazer parte dele depois. Você fez esses processos meio que separadamente. Para poder juntar um vírus, para poder formar um vírion, que é uma partícula infecciosa viral, você vai precisar juntar o genoma com as proteínas que a célula produziu. Esse estágio que é estágio de maturação, alguns livros vão utilizar o termo estágio de montagem, dá na mesma. E após ter feito tudo isso, cada um dos novos vírus produzidos precisa deixar a célula. Aí alguns vírus, enquanto fazem esse processo de deixar a célula, rompem ela, entrando em ciclo lítico. Essa é a última etapa, que é a etapa conhecida como liberação. Cada novo vírus que sair de dentro da célula vai repetir o processo em uma outra célula semelhante. Queridos, esse é o roteiro de estudo para a nossa prova, e pensando que se você está assistindo essa aula com a cabeça focada nos vestibulares, existem outras questões para a gente que vão ser relevantes. É fundamental você conhecer alguns detalhes a respeito de algumas doenças virais. Então, por exemplo, dengue, zika, febre amarela, chikungunya, gripe e HIV, que no caso seria AIDS, né, melhor dizendo, são doenças que aparecem com uma frequência muito grande nos vestibulares brasileiros. Eu recomendo drasticamente que você dê uma lida a respeito dessas doenças se o seu foco for exatamente agora fazer os vestibulares. No mais, tá a nossa lista obrigatória aí, eu estou esperando aos 7 de todos vocês para poder distribuir bombom geral para a galera, beleza? Fiquem com Deus, Paladino na área, a gente se vê.